Fala meus amigos, sejam bem-vindos ao canal, um canal que dá dica de pinturas automotivas e hoje vai ser a preparação de um Chevrolet Onix Joy, não sei se ele é o 2020. Vou fazer a preparação dessa porta aí, vai ser uma aplicação de régua na massa poliéster, né? E vocês vão ver aí o jeito correto, o jeito certo de fazer uma aplicação de massa em qualquer preparação de carro. Então, se inscreva no canal e sejam bem-vindos. Ative aquele sininho para você receber as notificações que esse carro aqui, cara, vai ser como se fosse uma videoaula, um curso online aí para vocês que gostam de aprender e pegar muitas dicas aí de pintura automotiva passo a passo, do jeito correto que qualquer profissional aí utiliza na sua oficina, entendeu? Eu estou passando aí um disco 80, mas poderia ser um 150 ou um 120 também, poderia ser. Primeiro você faz as bordas todas da massa. Primeiro você confere se realmente o funileiro fez o serviço de dever de casa, né? Se fez a funilaria correta, então a preparação fica melhor para preparar o carro, quando você faz uma preparação, né? Nós aí recuperamos essa porta, a caixa de ar, trocamos para a lama e trocamos para a choque. Vou fazer uma playlist desse carro aí, ó. Eu não vou acelerar muito o vídeo. Na aplicação da massa poliéster eu vou fazer a aplicação normal, sem acelerar. Então, vocês acompanham o vídeo direitinho, sem pular, porque às vezes você faz uma pergunta e às vezes a resposta... Às vezes não, né? Às vezes a resposta está no próprio vídeo. Então, para você que quer realmente aprender, é bom não pular. Viu aí que eu não ranquei, não fui até na lata, porque quando tem essa borda aí meio cinza, você pode aplicar massa de boa, porque é como se fosse o Ash-Prime original do carro. Certo? Agora aqui eu vou fazer a aplicação de massa poliéster. Sempre quando você catalisar ela, você preenche onde está alguns furinhos mais profundos, sabe? Dá aquela rapinha bem mais profunda. E depois você faz aquele preenchimento mais de leve, entendeu? Primeiro dá aquela rapa, não precisa esperar secar para aplicar outra em cima. Você dá aquela rapinha e já vem preenchendo a outra mais de leve, né? E sempre quando você vai começar a fazer a reguada, você deixa mais uma camada maior, uma borda maior, onde você vai começar a reguada. Você pode reguar tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. Você vê que eu distribuo os dedos, tá vendo? A distribuição dos dedos. E forçando por igual a régua. Não é forçar nem no meio, nem nas beiradas. E nem no final você dá aquela rapinha, sabe? É uniformemente. Galera, isso aí é como se fosse uma mini parede. Você vai sarrafiar como se fosse um pedreiro, porém em pequena escala, né? Então, quando você faz a aplicação de massa na régua, você tira essas bordas que eu estou tirando agora, tá vendo? Tirando essas bordazinhas. É tranquilo, é simples. Se vocês quiserem adquirir essa régua, é aquela mola de aço, aquelas portas de aço, sabe? Aquelas portas de bar. É só procurar. Se não tiver, entre em contato comigo aí que eu arrumo aqui para vocês. Você paga só o custo do frete. Às vezes eu tiro 5 ou 10 reais assim para ter uma margenzinha de lucro, né? Hoje, na época de hoje, né? Não sei daqui 5 anos, não sei, às vezes poderia ser uma margem maior. Essa massa aí é a da Sherwin Williams, é uma massinha boa, assim, pelo menos em custo e benefício para hoje, né? O ruim dela é que ela tem muitos poros, né? Muitos poros. Para você aí que utiliza uma massa poliéster mais em conta, que não deixa poros, porém macia, deixa nos comentários aí. E esse vídeo aqui, igual eu falei, vai ser uma playlist. Se vocês quiserem que eu faça o vídeo falando o vídeo inteiro, deixa nos comentários. Se você quiser assim que eu só falo no começo que vai ser o procedimento do vídeo, deixa nos comentários também. E depois deixa o vídeo correr naturalmente. Aí agora de novo a aplicação na massa. Por exemplo, se você vai aplicar uma massa muito grande, então e a régua é um pouco flexível, então é bom você fazer por etapas. Igual eu fiz lá a primeira etapa e depois você faz a segunda etapa, entendeu?
Então vou deixar o vídeo correr aí e daqui a pouquinho nós voltamos, tá bom? Vocês viram que nessa aí eu dei só uma passada, né? Sempre tirando as bordas. Porque se você deixar secar essa borda aí que tá ficando, depois fica ruim pra lixar. Só lembrando, galera, nesse vídeo aí, ó, você vai pegar a manha de aplicação de massa poliéster, depois vai o lixamento, você vai saber como é que utiliza aquela massa, o taco grande, né, nessa massa aí que vai ser. Você vai saber como a aplicação de borrachamento lá embaixo, também vou dar umas dicas bacanas, tem que esperar o momento de chegar. Então, vai ser uma playlist. Vou fazer uns 4 vídeos só desse carro aí. Então vai ser uma pintura assim, ó, passo a passo, do jeitinho para quem quer aprender. E deixa nos comentários aí também se tem algum robista. Eu até fiz uma enquete lá no meu Instagram e aqui na comunidade do YouTube. Se você é robista, é profissional, é autônomo ou tá só de curioso. Então tem muitos canais aí de pintura automotiva que metade dos inscritos é porque meio que curioso mesmo, vai assistir 1 ou 2 vídeos da gente e não vai assistir mais. Então eu quero saber se vocês são fiéis mesmo assim em relação ao público. Por exemplo, o público aqui é de pintura automotiva, entendeu? Então eu quero saber se todo mundo tá relacionado à pintura automotiva aqui no canal. Perceba aí que eu apliquei uma massa agora, só uma rapinha. Agora sim, assim, eu tampei todos os buracos, então eu posso aplicar uma massa distribuída ela normal, assim, por uniforme, entendeu? Uniformemente na peça, onde está preparando. E agora, muitas das pessoas podem até entrar com a lixa 80 no taco aí direto, mas tem um pulo do gato que você faz e não te dá tanto trabalho. Porque, ó, em qualquer profissão, galera, você tem que pular etapas. Uma das etapas é essa aí, ó. Não pode, não é que não pode, né? Adianta muito seu serviço se você dá essa quebrada na lixa aí. Muitas das vezes a massa está começando a secar. Às vezes no taco ela não corta, então na roll kit ela corta. Ela já vai secando de acordo com a roll kit. Tem um termo ali, né? Quando ela tá começando a secar, não é quando ela tá... Por exemplo, você passa a roll kit e vê que ela tá embaçando na lixa, então para. Então você dando essa quebrada aí, ó, depois você vem com a lixa 80, né? Dependendo da massa, nesse caso é 80. Se fosse na parte de baixo ali, você quebrava com a roll kit e vinha até com a 150, 220 e pronto. Depois vou dar uma dica também, assim, o pessoal recomenda passar uma 320 em cima da massa poliéster. Ó,
Eu já trabalho há muitos anos passando na massa. Eu deixo 220. Na borda onde vai a tinta, eu deixo 320, certo? Para quem não conhece aí, ó, esse aí é um taco grande, eu vendo ele também, é só entrar em contato se quiser adquirir. Eu vou deixar meu WhatsApp aí na descrição, minhas redes sociais, só entrar em contato comigo que eu arrumo esse taco aí pra você. Não tô cobrando muito caro não, é só entrar em contato lá que a gente resolve, que a gente combina. Olha só, você compra uma plana hoje, ou aquele taco da Durablock ou Mercury, cara, aquele é absurdo. E as lixas então, nossa, pelo amor de Deus. Se for comprar uma lixa de velcro, e lá você tem que usar só velcro naquele taco, né? Tá aí uma solução, cara, que já valeu a inscrição no canal, já valeu aquele like, aquele comentário, se você compartilhar. Olha só pra você ver o tanto que você vai economizar. O tempo que você vai perder é isso aí, ó, é de cortar a folha e colar. Primeiro, quando você for adquirir o taco, você vai passar uma fita larga nele. Pode ser fina também, igual tá aí. No caso, eu passei uma fita larga amarela. Você pega uma cola spray, pode ser qualquer marca, ou então até uma cola cascola normal. Ou você pode colocar a cola cascola dentro de um revólver aí e soprar ele. E você faz isso aí, no caso eu tô esparramando a cola, tá vendo? Porque não precisa grudar bem grudado. É grudar de leve, é só para firmar a lixa. Por isso que eu passei o spray e dei uma esparramada na cola. Então você cola uma, depois cola a outra, você pode deixar de acordo. Eu faço o taco do tamanho que você quiser. Nesse caso a lixa passou um pouquinho. Tá vendo? Aí eu acho aí que eu passei cola demais. Aí eu vou fazer um negócio aí. Parece que eu passei muita cola tá vendo? Aí eu soprei aí, ó. Eu tô soprando aí. Aí soprou, colou, pronto. E depois, galera, você pode tirar essa lixa aí e aproveitar ela. Já se inscreva no canal para acompanhar essa playlist aí, tá ok? Se alguém quiser ser membro do canal também, eu dou dicas particulares. Às vezes você é membro do canal, eu faço vídeos lá na oficina, dou dicas assim, ó. Como se diz, te acudo, né? Mas não precisa ser membro do canal também para acudir, não. Pode só mandar mensagem no WhatsApp, se eu puder responder, eu respondo. Esse é o controle de lixamento, pode ser o pó xadrez, né? Pode ser aquele xadrezinho, sabe, aquele pozinho. Mas esse é um controle de lixamento da Norco. Ó, eu compro aí por R$70, dura 2, 3 anos, ou mais. Você vai ver o tanto que isso aí é bom, ajuda, galera. E se alguém já conversou comigo no WhatsApp, deixa nos comentários aí se vale a pena. Olha só pra você ver como é que compensa ter um controle de lixamento. Esse aqui já é vídeo para o próximo, tá bom, galerinha? Ó, galera, vai aparecer mais vídeos aí na playlist e vídeos aqui do lado. Então eu espero vocês aí no próximo vídeo. Vai ser a aplicação do Prime. No próximo vídeo eu vou finalizar a aplicação do Prime. Clica mais aqui em alguns links de alguns vídeos aqui do lado aí, ó. E fortalece o canal aí. E obrigado, galera, por ter chegado até agora aqui.